Saudações a todas as pessoas que assistem à apresentação desse trabalho. Meu nome é Herbert Vilela e escrevo em conjunto com o professor Dr. Éder Rodrigues Jimenez. Nós somos de Maringá, no Paraná, no Brasil. E o título do nosso artigo foi Mobilização Social e Direitos de Minorias, Multiculturalismo e Instituições Participativas da População LGBTI+, no Brasil. Inicialmente falando, cabe fazer um destaque com relação à democracia. Essa que possui um grande relacionamento entre os movimentos sociais, políticas públicas, conflito e direitos humanos, como inerentes de sua história. A partir do século XXI, a democracia passou a ser abordada através de uma perspectiva do multiculturalismo, este que compreende o regime político que é voltado não só para grupos sociais da maioria, mas também leva em consideração as especificidades das minorias encontradas aqui no país. Essas minorias, elas podem ser desde discussões ambientais até discussões de direitos identitários. A gente tem como exemplo, e como vamos utilizar aqui no texto, no grupo, no trabalho, as minorias da população LGBTI+, de população essa de lésbicas, gays, travestis, bissexuais, transexuais e outras formas de orientações e identidade de gênero LGBT. Ou seja, o objetivo desse trabalho é apresentar a organização e atuação dos movimentos sociais da população LGBTI+, do Brasil, com vistas a um diálogo com as esferas públicas participativas, nacionais e subnacionais, numa perspectiva longitudinal. Os movimentos sociais no Brasil, da população LGBTI+, eles contam ali desde a era militar, né, que a gente considera de 1964 até a década de 80, ou até um pouquinho antes. Como, por exemplo, a gente encontra o surgimento de um grupo no Rio de Janeiro em 1962, chamado Turma OK. Um grupo que tentava destoar da ideologia militar que então estava sendo implantada no país naquela época. Também temos outros grupos pertinentes para esse momento, como, por exemplo, o primeiro grupo de organização e afirmação homossexual no Brasil, o Grupo Somos. Esse grupo ali foi mais atuante politicamente e buscou realizar um debate e discussões principais no âmbito nacional. Com relação a eventos, instituições desse momento, dessa era, houve o primeiro encontro dos homossexuais militantes, isso em 1919, né, onde discutia-se a inclusão da pauta LGBT na Constituição Federal, e principalmente com relação à retirada do termo do homossexualismo da lista de doenças mentais. Mas foi em 1980 que surgiu um grupo de grande relevância para essa população, que foi o Grupo Gay da Bahia. Esse grupo ele lutava contra a homofobia e a transfobia e denunciava qualquer forma de preconceito contra gays, lésbicas, travestis e transexuais. Ele buscava trazer informações para a população com relação à prevenção do HIV e da AIDS, junto a essa comunidade, e uma conscientização acerca dos direitos dela. Já que falamos do HIV e da AIDS, a era da epidemia do HIV e da AIDS, na época, que foi ali no final de 1980 e 1990, onde o primeiro caso, na verdade, surgiu no Brasil em 1980, ele trouxe uma discussão para junto do Estado com relação a essa pauta e também visibilizando mais a população LGBT. Essa pauta, apesar de ser uma questão sanitária, teve uma visão do poder público para tratá-la de forma como uma atuação do Estado, né, onde, por exemplo, em 1985, acabou se criando o Programa Nacional de DST e de AIDS pelo Ministério da Saúde, esse que foi financiado pelos recursos federais, estaduais e municipais. Esse intento, né, esse surgimento da epidemia da HIV e da AIDS, inicialmente ele foi essencial para a mobilização desse poder público. Alguns autores discutiam que o intento do HIV e da AIDS poderia destruir toda uma luta que foi construída até então desses movimentos. Mas verificou-se que não. Apesar do grande sofrimento que a população LGBT sofreu
com relação à epidemia da HIV e da AIDS, a sociedade acabou por notar que essa população existia e necessitava de atendimento e de atenção. Destacam-se também algumas atuações na esfera de manifestações dos movimentos. Em 1996, no Rio de Janeiro, houve uma marcha após uma conferência de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Já no ano seguinte, em 1996, em São Paulo, cerca de 500 pessoas se reuniram para reivindicar direitos da população LGBTI+. Devido a essas duas ações, nos anos de 95 e 96, em 1997, verificou-se a necessidade de organizar a primeira parada LGBT do país, esse evento que hoje tem grandes proporções, que inclusive em algumas de suas edições bateu recorde de público, entrando para o livro do Guinness, dos recordes, né, como a parada maior do país. Aí, em 1990 e nos anos 2000, verificou-se que a ampliação da discussão acerca do movimento social e das pautas LGBTs, houve uma amplitude para essa discussão. Isso foi caracterizado principalmente a partir do período de 2003 e 2010, que foi o período do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores. Então essas políticas públicas passaram a ser vistas por dentro do Estado. Houve uma conexão entre os movimentos sociais e o aparelho estatal para tratar sobre a pauta LGBT no país. Então, esse governo federal, o governo do Lula, como marco inicial, em 2004, lançou o programa Brasil Sem Homofobia. Esse programa disseminou muito as pautas LGBTs que vinham sendo fomentadas na época e abriu mais espaço para participações da população LGBT junto ao governo federal. Esses espaços a gente pode considerar inicialmente a criação nacional do Conselho de Discriminação LGBT, que em 2001 foi criado para o combate do racismo em geral, mas em 2010 passou a ser dedicado como um conselho exclusivo das pautas LGBT do país. Conselho esse único, primeiro e de grande importância para nosso país. Também houveram as conferências nacionais, a partir de 2008. A primeira conferência, a segunda e a terceira, e também seguido do primeiro seminário nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Com diversas pautas, diversos temas. Essas conferências, principalmente tentaram fomentar a criação dos conselhos nas esferas estaduais e municipais. Então, elas tinham como preocupação a disseminação dessa esfera participativa para os poderes locais. Essas conferências, apesar de ter permeado ali até o ano de 2016, que seria um ano já que não fazia parte da era Lula e Dilma Rousseff, e foi um ano de um governo que aqui no Brasil é chamado de governo golpista e antidemocrático, trouxe para discussão a pauta LGBT e ganhou bastante visibilidade no país, onde durante a época do PT, do governo Lula e da Dilma Rousseff, a gente encontra várias conquistas para a população LGBT no que se refere a direitos alcançados, como a autorização da redesignação sexual e a sua oferta desse trabalho pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A utilização do nome social para identificação em alguns órgãos e serviços públicos, como no SUS e no Enem. O reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo pelo STF e, posteriormente, o casamento ou a conversão dessa união em casamento pelo CNJ. Houve também a aprovação pelo STF da possibilidade da alteração de nome e de sexo do registro civil de pessoas transexuais e a criminalização como um crime de racismo até a aprovação de lei específica pelo Congresso Nacional. Esses já na era do governo do presidente Michel Temer. E também houve a proibição de doação de sangue por
homens e que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses. Isso também pelo STF. Demonstra-se aí que a pauta LGBT, a partir de então, dos anos 2000, conseguiram um grande avanço, mesmo apenas pelo Poder Executivo e Judiciário, ficando o Legislativo à parte de tudo isso, um pouco inerte com relação a essas pautas, mas houve esse avanço. Entretanto, no governo de Jair Bolsonaro, a partir de 2018, 2019, ali em 2019, quando ele tomou posse, um dos primeiros atos que ele veio a praticar foi o decreto 9759, que realizou um desmonte das esferas participativas dos conselhos federais. Esse ato atingiu o Conselho Nacional de Combate à Discriminação da População LGBT, que foi extinto na esfera federal. Mas nesse sentido, coloca-se, confrontando toda essa onda de desmocratização, houve uma redemocratização não apenas que permitiu a conquista de direitos, como também possibilitou um novo padrão de governo, baseado nas governanças democrática, que é centrada na maior responsabilidade dos governos municipais em relação às políticas sociais e às demandas dos seus cidadãos, no reconhecimento de direitos sociais a todos os cidadãos e na abertura de canais de ampla participação cívica da sociedade. Desse modo, cabe colocar da importância dos conselhos municipais, que em contexto de ampliação da cidadania e desejo por democracia, que é expresso na Constituição Federal de 1988. O rol de direitos civis, sociais e políticos fundamentais a ser definido pelo sistema legal do âmbito nacional, os municípios podem ter autonomia em certas esferas, capazes de alargar ou, às vezes, até restringir o efetivo exercício desses direitos. Portanto, os municípios passaram a ser considerado como locais onde as lideranças conseguem disputar visões do mundo, apresentar perspectivas sobre as políticas públicas e fazer caminho inverso ao do passado, em vez de seguir o governo federal, resistir às políticas implementadas na esfera federal. Passando agora para a final da apresentação, então foi de grande importância o movimento social LGBT no país, desde a pré-ditadura militar, durante a ditadura militar e o período de redemocratização, onde sempre foi pontuado os locais para que se colocasse as pautas LGBTs, e foi o ápice do atendimento, do acolhimento e da abertura para discussão com relação a essa pauta nos anos 2003 para frente, que foi o governo Lula, onde inicialmente com a criação do programa Brasil Sem Homofobia e também com as conferências e seminário e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, houve uma maior participação da população LGBT e uma maior abertura dessa discussão junto ao Poder Executivo Federal. Colocando também que os conselhos LGBTs municipais e estaduais, por menos estruturados que sejam, suas institucionalizações frente aos demais conselhos existentes, no caso os federais, hoje representam a existência e a resistência das lutas dessa população nas esferas, possibilitando a disseminação da cidadania almejada em maior qualidade de democracia. Essa foi a nossa apresentação, agradecemos a todos o espaço de fala e aqui fica o nosso muito obrigado.